Você vai fazer uma luta estilo anime completa, com todos os efeitos, usando apenas um celular. Parece mentira, né? Depois desse vídeo você saberá todas as etapas para fazer uma animação de luta anime. É o tutorial mais completo que eu já fiz e alguns dizem que a animação beira o profissional. Bora comigo entender. Sim, chegamos ao final da nossa saga fazendo animação de luta pelo celular. E pra quem não sabe, esse vídeo é a parte 3 de um projeto. Ou seja, já postei outras 2 partes que você precisa assistir pra conseguir continuar a fazer essa animação. Os links estão abaixo do vídeo aqui na descrição, então vai lá pra você não perder nenhuma parte do processo, tá bom? Hoje a gente vai para as etapas finais dessa luta de espadachim. Vamos fazer sombreamento, efeitos de impacto, até cenário eu vou colocar. Tá muito completo mesmo. Mas olha, eu preciso que você saiba que existe um passo a passo. Você tem que assistir o vídeo até o final pra não pular nenhuma etapa. Depois não adianta chorar nos comentários que vai desistir de fazer a animação, que eu não vou responder não. Aqui quem fala é o animador Rasurado. A meta desse canal é ajudar você a fazer a animação mesmo só tendo um mísero celular. Então se você valoriza a animação, mas olha, valoriza de verdade, assim como eu, é sua obrigação se inscrever nesse canal. Sem contar que você evita perder os próximos conteúdos que estaremos postando, ok? Olha, vamos fazer assim, eu vou contar até 5 e você se inscreve antes de eu terminar. Vamos lá. 1, vai lá. 2, 3, clica no botão vermelho. 4, 5. Opa, agora sim, viu? Mas chega de enrolação, bora pro tutorial. Já estamos aqui no projeto, galerinha, que a gente parou colorindo. A gente vai entrar no menu de camadas aqui e vamos criar camada 7. E com ela a gente vai começar o processo de sombreamento, isso mesmo, tá? A gente vai pegar essa caneta aqui e vai abaixar a opacidade dela aqui, ó, pra ficar em 18, onde vai ter uma sombra boa. E pode perceber que eu já começo fazendo o sombreamento no personagem, né? Perceba que a sombra, ela sempre fica do lado, de um lado do personagem, nunca dos dois lados. Então eu tô usando aqui as costas do personagem, que é o lado esquerdo. Então você tem que focar em todas as partes do corpo, tá bom? Fazendo sempre o lado esquerdo dela mais escurinho com a sombra. Existem mais técnicas, muitas técnicas de sombreamento, mas essa aqui é bem prática, por isso que eu gosto de mostrar ela, tá? Perceba que aqui a gente vai diminuir a ponta da caneta que faz sombra, porque a gente vai começar a fazer o cabelo, vai começar a fazer as partes mais pequenas do personagem, assim, que demanda mais detalhe, tá bom? Por isso que é bom você tá modificando o tamanho da ponta sempre. Perceba que aqui também eu começo a apagar esses pontos que a minha película faz, que ela tá errada, e a gente já começa aqui, ó, a deixar a borracha embaçada, que é uma outra técnica de animação, presta atenção. A gente embaça ela e começa a fazer uma suavidade nas sombras. Perceba aqui na barriga dele, ó, na hora que eu passo aqui, ó, no braço, entendeu? A sombra fica muito mais suave. Isso é muito interessante você fazer, porque assim você tira aquele aspecto meio rústico do desenho. Eu vou acelerar o vídeo aqui, mas olha no cabelo, no personagem, dá um aspecto, uma sombra mais 3D, bem amigável, entendeu? Muito legal você fazer. Então, galerinha, nessa etapa aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque sim, é um recurso assim que algumas pessoas não sabem usar, tá bom? Mas olha, se você procura melhorar sua animação, procura mais dicas de como evoluir na animação pelo FlipaClip, pelo celular, hoje você tá com sorte. Eu criei um PDF e reuni lá dentro as 10 dicas de ouro que eu só contaria pra um amigo animador. Então se você quer ganhar mais dicas além do que eu passo aqui no canal, entra aí, tá? Pra você conseguir esse PDF é muito fácil, é só entrar no grupo do Telegram que eu deixei na descrição e baixar de graça, tá? Conto com você, entra no nosso grupo aí. Se você clicar aqui nesse cantinho em camadas aqui, você já vai perceber que o projeto já tem 5 camadas. Tudo bem que aqui em cima tá escrito camada 7, mas é que tá errado os nomes, porque são 5 camadas. A gente vai criar mais uma, clicando no botão de mais, vai aparecer essa mensagem, que adicionar mais camadas pode afetar o desempenho do seu dispositivo. Você vai adicionar mesmo assim, tá bom? É necessário, não tem o que fazer, ó. Ficou com o nome camada 9, mas pode fazer. Galerinha, eu precisei cortar o vídeo aqui pra dar um aviso pra muita gente que não sabe. O FlipaClip grátis só permite você ter 3 camadas. E eu tô usando nesse vídeo o FlipaClip Pro, por isso que as minhas camadas são ilimitadas, tá? Pra você conseguir ter mais camadas e fazer esse projeto desse jeito, você precisa ter o FlipaClip Pro, que tem que pagar, ou fazer de outra forma, né, craqueado, mas aí você conversa com os piratinhas, porque eu não posso mostrar pra vocês aqui no canal, tá bom? Pra quem não sabe, a camada superior impede você de apagar os desenhos de baixo, entendeu? Cada desenho só pode ser modificado em sua camada. É bom porque uma camada não influencia a outra. Então, galera, vocês vão pegar, selecionar a caneta, né? Essa primeira caneta aqui, aumentar o tamanho dela. Cara, eu vou deixar no 50. Aí você vai escolher a cor dela. Escolher um amarelo claro, assim. A gente vai vir nas configurações de camada para criar um efeito bem legal. O FlipaClip atualizado já tem essa função. Você vai na camada 9 aqui, clica nessa setinha pro lado, vai ter aqui essas informações. Você vai ativar esse beta aqui, ó, esse glow beta. Aí o que acontece? Eu vou fazer um traço aqui, ó, na tela. Conforme você vai mudando o tamanho, ó, a intensidade dele, muito esfumaciado ou vai ficar muito denso.
E tem a cor também, né, galera? Como a espada do personagem é amarelo, eu vou tentar deixar um amarelo. Ó, pra você ver, ó, como já parece um efeito bem interessante, tá? Mas aí tem uma coisa. Se você passar aqui, vai ficar muito forte, vai apagar os personagens. Então, o ideal é você abaixar a opacidade. Aí já fica um traço na espada aqui, ó, bem mais interessante, ó. Como se a espada tivesse um laser, igual aqueles do Jedi lá do Star Wars. Você começa a colocar na sua espada, galera. Assim, ó, não tem segredo, ó. Você vai colocar... Eu vou ativar a cebola aqui, ó, pra mostrar os desenhos anteriores. Você vai fazendo o risco aqui do laser da espada batendo, ó. Como se fosse fazendo um vulto da espada, aquele efeito lá de brilho. E vai fazendo isso em todos os desenhos, entendeu? Galera, outra coisa que é interessante você estar fazendo é pegar a borracha aqui, ativar a opacidade no nível que você desejar, para poder estar moldando aqui esse brilho, entendeu? Você pode diminuir ele, ó, igual eu tô fazendo aqui, ó. Apagar algumas partes. Olha só que da hora, você apagando aqui o rastro dele, ó, fica super interessante. Aqui também, ó. Aí a gente vai fazer a mesma coisa com a outra espada, tá? Vou estar mudando aqui a configuração da cor vermelha para fazer na outra espada também esse tipo de laser, beleza? Pessoal, já tá aqui feito, tá bom? Pode ver os dois personagens com efeitos nas espadas. Agora aqui vem outra técnica super importante também que a gente vai fazer. A gente vai criar mais uma camada, isso mesmo, tá cheio de camada aqui, ó. Vou adicionar mais uma. Aí você seleciona esse lápis aqui, ó. Aí tu vai ligar o glow. Aqui, ó, na camada 11 o glow. Vai prestando atenção, volta o vídeo se você não entender, tá? A gente vai pegar e vai escolher uma cor tipo amarela, assim, ó. Vai fazer desse jeito. Tamanho, acho que dá pra deixar menor aqui, assim. E o lápis, vocês vão mudar pra branco. Olha só, galera, o efeito que dá, ó. Interessante, né? Esse efeito aqui, eu geralmente uso pra fazer o seguinte. Na hora que as espadas se chocam, eu vou lá e faço esses efeitos aqui, ó. No quadro 6, o próximo quadro depois desse, você vai continuar fazendo esses efeitos, porém você pode até diminuir a espessura aqui do lápis, ó. Tava 12, coloca 7, 8, para dizer que os efeitos estavam se dispersando para os cantos, entendeu? Mas já fica mó interessante, ó. Pode fazer uns brilhinhos a mais aqui assim, por cima dos personagens. Outra vez aqui que a espada se choca, eu vou lá, aumento aqui e faço a mesma coisa, beleza, galera? Agora chegou um momento que você vai se sentir parte íntegra desse canal. Isso mesmo, eu vou estar mostrando comentários e salvos aqui e você pode aparecer, tá bom? Um salve pra vocês aí que estão aparecendo agora. E se você não encontrar seu salve, pausa o vídeo, tá bom? Olha só, tem bastante salve aí. Dá uma olhada e procura o seu, tá? Eu quero parabenizar pra todo mundo que tá fortalecendo da animação. Forte abraço e bora pro tutorial. Galerinha, agora a gente vai fazer um impacto, tá bom? Existem várias técnicas para fazer impacto, mas nesse projeto aqui, a gente vai fazer da seguinte forma. Nas camadas onde tem os personagens, que no caso começa aqui na camada 6, vai dar um trabalho porque eu fiz o desenho cada um em camada, né? Toda vez que ele se chocar, a gente vai mover eles um pouquinho pro lado. Eu movi as espadas, agora eu vou mover os cabelos dele, entendeu? Ó, o impacto foi no quadro 5. No quadro 6... a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar e mover os personagens pro outro lado aqui, ó. Ó, a sombra dele aqui, ó, faltou mover a sombra também, que tá em outra camada, tá? Eu não sei se eu vou mover, que deu um efeito legal, mas se vocês quiserem, vocês movem também, ó. E vai fazendo isso em todos os quadros do impacto, acho que são 3 impactos que tem nessa animação, né? Isso dá um certo tremor, como se o cenário estivesse tremendo, entendeu? E se você chegou até aqui nessa altura do vídeo, é sinal que você gosta de animação e valoriza esse conteúdo. Então não perde tempo, cara, de verdade, se você não é inscrito, cara, se inscreve aí, faz o favor. Assim você vai estar ganhando os próximos conteúdos, as próximas dicas que eu passar, beleza? É rapidinho e eu espero você aí com a gente. A gente já terminou essa etapa aqui de impacto, tá? Pode perceber que, ó, vou mostrar aqui pra vocês. No quadro 11, ó, o impacto acontece e no 12 há um tremor na tela, ó. Vou dar um zoom aqui pra você ver. Olha só os personagens, como eles se movimentam, ó. O vermelho, eles vão pra esquerda aqui, ó. Olha no pé deles pra você ver, ó. Isso aqui é um impacto muito grande que a gente faz, ó, que fica bem legal no cenário, tá? E falando em cenário, agora a gente vai criar um cenário para essa animação, ó. A gente vai criar um quadro aqui, ó, vazio em branco, eu já criei aqui, ó. Aí o que a gente vai fazer? Vai clicar nos 3 pontinhos aqui em cima, adicionar imagem. Aí você vai nas imagens onde você baixou um cenário pela internet, né? Se vocês quiserem que eu ensine um vídeo de como criar seus próprios cenários bem bonitinho, para não precisar ficar baixando, sabe? Eu vou fazer também, tá? É que esse vídeo aqui eu vou mostrar mais na prática como fazer os movimentos de cenário. Eu vou pular a parte de criar cenário, mas algum vídeo posterior aí eu posto, beleza? Olha só, galera, a gente adicionou o cenário, lembre-se de não puxar ele até as bordas, deixa assim, ó, do jeito que tá aqui, ó. Vai pegar a caneta aqui, vai aumentar ela bem grande, ó.
vai colocar a cor branca, abaixar a opacidade aqui, deixei no 7 aqui, ó. O que acontece? Vai fazer em um canto do cenário, ó. Você vai passar essa opacidade, ó. Perceba que quando eu passo aqui, ó, parece que tá mais claro ali, entendeu? Por que a gente vai fazer isso? Porque os personagens a gente fez sombra. E se você perceber, a sombra sempre tá do lado esquerdo de cada membro, do lado esquerdo aqui nas costas dele, entendeu? Significa que o sol tá do lado direito, porque a sombra sempre é oposta à luz, tá? Pode não tá aparecendo pra vocês aí, porque é um tom bem transparente, difícil de ver, ó. Mas já tô fazendo a luz aqui vindo desse canto, ó, pra cá, entendeu? Também vou usar a cor preta e vou começar a fazer aqui a parte de sombra desse cenário, entendeu? Pra ter um contraste aqui, ó. Ficou basicamente desse jeito aqui, ó. Agora com a ferramenta laço, a gente vai circular todo esse cenário aqui, vai copiar aqui, ó, clicando nesse botão, e a gente vai vir pro segundo quadro para adicionar esse cenário. Lembrando que a gente vai ter que criar mais uma camada. Eu sei que o projeto tá pesado de camada aqui, ó, mas a gente vai criar mais uma e vai pegar essa camada e vai descer ela embaixo de todas, que o cenário sempre fica abaixo de tudo, tá? E vai copiar o cenário aqui, ó. Porém, você vai esticar ele até ele ficar maior aqui um pouco que o quadro em geral, entendeu? Agora que vem o tchan do negócio, você copia ele aqui de novo e agora a gente vem nos próximos quadros apenas colando o cenário. Porém, quando as espadas se chocam, galera, que os personagens vieram um pouco para a esquerda, você vai movimentar o cenário também para a esquerda. Aí quando os personagens voltar para a direita, você movimenta o cenário para a direita. Continua colando, ó, igual eu tô fazendo aqui. Na hora que as espadas se chocar de novo, você faz o cenário tremer, move ele para algum lugar, beleza, galera? Se vocês perceberem, galera, no 435 mudou um ângulo aqui, né? E vocês falam, cara, e agora? Como é que vai fazer? Você vai colar o mesmo cenário aqui? Lógico que não, galera. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão aumentar mais esse cenário aqui e vai colar outra parte dele aqui, ó, pra fingir que mudou o ângulo. É bem simples, na verdade. Aí você pode ir movendo ele aqui, entendeu? Prontinho, galera, a gente copiou aqui o último quadro, já ficou muito interessante. Só que tem um porém, a gente esqueceu de colorir os olhos e a boca dele de branco, senão vai ficar transparente assim mostrando o cenário. Você vai voltar na camada onde tem o personagem, né? No meu caso é a 4 aqui, ó, e vai pintando e fechando essas lacunas aqui, entendeu, galera? Mas eu vou fazer isso em todo o desenho, de todas as partes que ficou transparente, beleza? Eu percebi que tem mais um detalhe que a gente precisa fazer, eu já vou estar ensinando nesse vídeo aqui, pra não deixar pra outro vídeo, tá? Se você perceber, ó, os pés dos personagens parece que tá flutuando um pouco no cenário. O ideal é a gente fazer um sombreamento também, para dar um pouquinho de profundidade, tá? A gente vai selecionar esse lápis aqui, aumentar o tamanho dele, né? Mudar para cor preta. Deixei a opacidade no 65, galera. Acho que para não criar uma nova camada, já vou pegar a camada das sombras mesmo. Pode ver que eu tô na camada da sombra, ó, se eu apagar com a borracha, vai apagar a sombra da panturrilha. Se eu voltar aqui, volta a sombra. Então eu já tô na camada certa. O que você faz, galera? Se a sombra tá do lado esquerdo, nas costas do personagem, ou seja, a luz tá vindo do lado direito aqui da tela, então a gente vai fazer sempre a sombra vindo nessa posição aqui, ó, dos personagens, entendeu? E assim vocês vão fazendo em todos os quadros, beleza? Cara, só um aviso rápido, se você tem um computador, além de fazer animação pelo celular, eu tô deixando abaixo do vídeo esse curso aqui que se chama Anima Fácil. Eu acho que você já ouviu falar algumas vezes. Cara, se você gosta mesmo de animação de Dragon Ball, quer fazer várias lutas intensas de ação, você precisa adquirir o curso Anima Fácil. Mas olha, ele é só pra quem tem computador, tá bom? Por isso que eu tô indicando ele aqui, tem um link abaixo desse vídeo, onde você pode estar adquirindo. Aquele curso é próprio pra te capacitar a fazer cenas de ação assim, beleza? Então entra lá. Agora chegou o momento que você e todo mundo tava esperando. Depois de horas e horas de trabalho, a gente vai ver o resultado dessa animação. Então aperta os seus cintos e bora ver. Em 3, 2, 1, já! Cara, de verdade, eu achei o resultado muito bom, quase profissional, até porque a gente usou vários detalhes nessa animação. Mas me diz aí qual é a sua opinião, o que você achou dessa animação também, tá? Lembrando que críticas construtivas valem a pena, tá bom? E se for elogiar, melhor ainda, deixa aí o comentário. Cara, e se você tá procurando ainda mais dicas, né, macetes pra poder continuar fazendo a animação, lembra do grupo do Telegram, o link tá aí na descrição, no comentário. É só você entrar de graça lá e ficar sempre antenado nas novidades. Lembrando que eu deixei disponível o link pro curso Anima Fácil, pra você que quer seguir a jornada da animação, quer aprender mais animação profissional. Aproveite a promoção aí, tá? Se você sentiu que a animação de hoje foi um pouco avançada demais, eu deixei um vídeo aqui nesse canto, ó, te ensinando a fazer a animação iniciante. Esse vídeo tem 3 técnicas que podem desbloquear de vez a sua animação. Agora, se você for um pouco mais avançado, entra nesse vídeo aqui. Aqui você desbloqueia mais técnicas estilo anime. Forte abração e falou!